Apesar de bom pai de família, Carlos sempre foi um alcoólatra compulsivo. Mas sempre escondeu com muita discrição esse hábito de Dalva, sua esposa. E principalmente de seu único filho, Vitor. É que Carlos, empresário bem-sucedido, Aparentava ser um sujeito sem fraquezas. Assim garantia que o estudioso garoto vencesse na vida. era o exemplo que queria dar para Vitor. O único momento em que Carlos bebia em casa era após o jantar. Diariamente, reunia toda a família para contarem como havia sido o dia na empresa. Cuidando de casa. Do colégio. E depois da sobremesa, sobre o argumento de que precisava organizar as finanças da casa, Carlos trancava-se em seu escritório para algumas doses de uísque. Era a única forma de eu conseguir dormir. No dia do aniversário de 16 anos de Vitor, porém, depois de um farto jantar, Carlos, entrando em seu escritório, encontrou a sua garrafa de chivas vazia. burro, esquecera que na noite anterior havia bebido um pouco demais e havia secado a fonte da sua mais pulsante necessidade. O pior é que não havia mais garrafas na casa. Carlos não queria bebidas por aí para que Vitor pudesse, por curiosidade, sentir-se tentado a experimentá-las. Eu precisava ser um bom pai, né? Mas agora, antes de qualquer coisa, ele precisava encher a cara. Ele contou à esposa que havia esquecido alguns documentos importantes na empresa e que deveria voltar para pegá-los. Ficou aliviado por não ter que mentir para Vitor. Para comemorar o seu aniversário, o jovem tinha ido ao teatro com a namorada. Carlos voou baixo com sua Cherokee. Não demorou 10 minutos para que chegasse ao boteco mais próximo de sua casa. Entrando, pouco se importou com o ambiente fétido e mal frequentado. Tampouco teve relevância o fato de que naquele bar não se vendia o fino Scott ao qual estava acostumado. Contentou-se em beber Dreyer. Vem mais um aí. Seu vício era inimigo de sua dignidade. Mas só depois da terceira dose é que ele pôde se dar conta dos eventos ao seu redor. Eis que teve a mais desagradável surpresa de toda a sua vida. Na última mesa mais imunda do bar, avistou seu filho Vitor com alguns amigos. Falavam alto, embriagavam-se, gargalhavam. Sobre a mesa, cervejas, caipirinhas, conhaques, pingas. Não poderia ser verdade. Vitor era um garoto exemplar, estudioso, ambicioso, nunca um bêbado. Além disso, deveria estar no teatro com a namorada. Carlos pediu mais uma dose e, sentindo um misto de orgulho e frustração, caminhou em direção a ele. Vitor, meu filho. Assustado com aquela repentina e repressora aparição do pai, Vitor, em ato reflexo, vomitou sobre ele. Aos seus amigos, restou mijarem-se de tanto rir. Foi demais para Carlos. Todo o trabalho que dedicara à educação de seu filho durante tantos anos. Os valores que lhe ensinara, o exemplo que lhe dera. Tudo desabava diante dos meus olhos. E ainda estava fedendo a gorfo. Comecei a sentir dores no peito e falta de ar, até cair duro sobre a mesa, quebrando garrafas e copos. Era uma parada cardíaca. E logo chegaram os médicos que tentaram reanimá-lo. Sem sucesso. No velório, todos comentavam o quanto eu havia sido um grande homem. Vitor me prometera que nunca mais beberia. Durante algum tempo, eu cumpri a minha promessa. Mas sob a tortura do latente sentimento de culpa, ele herdou um hábito semelhante ao do meu falecido marido. Todos os dias após o jantar, sob o argumento de que queria pensar e rezar pelo pai, Vitor me pedia licença. Trancava-se no escritório, que agora era seu,
e bebia algumas doses de uísque. Era a única forma de conseguir dormir.